você que acompanha sempre a programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e que também acompanha o nosso programa Fé Católica. Começamos um novo mês, o mês de agosto. Ontem, dia 1º, celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja. Nestes nossos programas deste mês, vamos conversar um pouco sobre esses homens e mulheres que muito contribuíram na caminhada de fé da nossa Igreja. Do século II ao século VIII, esse período da história da nossa Igreja é conhecido como época patrística ou época dos Santos Padres. E muitos desses Santos Padres foram também proclamados posteriormente como doutores da Igreja. Embora o período patrístico se concentre exclusivamente entre o século II e o século VIII, os doutores e doutoras da Igreja estão espalhados por toda a história do cristianismo católico nestes 2000 anos. Mas quem são os doutores da Igreja? Eles são, em primeiro lugar, cristãos e cristãs que, além de se distinguirem pela santidade de vida e pela convicção de fé, se destacaram também por um ilustre saber teológico, comprovado em seus diversos escritos. O testemunho de vida cristã destes homens e mulheres marcaram a sua época. De maneira notável, eles contribuíram para o esclarecimento de vários pontos da doutrina da Igreja, bem como para a sua vivência. São, portanto, cristãos que de forma intensa viveram e difundiram a fé, em gestos concretos e em profundos escritos. Sendo assim, deixaram não só para a Igreja, mas também para o mundo um patrimônio espiritual. Muitas de suas obras são lidas dentro e fora da Igreja, como é o caso, por exemplo, das Confissões de Santo Agostinho. Os doutores e doutoras da Igreja personificam os ensinamentos de Cristo. Dessa forma, fica claro o motivo pelo qual eles recebem este importante título. Estes homens e mulheres ajudaram e ainda ajudam os cristãos a compreenderem Deus e a sua ação no mundo, bem como a própria Igreja e a missão dos fiéis na vida terrena. É evidente porque a biografia, o estudo e o exemplo de vida desses grandes santos são estudados, apreciados e cultuados até hoje. Quais são os requisitos para alguém ser reconhecido como doutor ou doutora da Igreja? Para isso, é preciso que se reconheça, em primeiro lugar, na sua vida, um elevado grau de santidade. Logo, percebe-se que, além do estudo, esses santos e santas rezavam muito e, sem dúvida, faziam da sua atividade intelectual uma oração a Deus. As Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, doutor e também um dos grandes padres da Igreja, da era patrística, são um hino de louvor a Deus, pois ele rememora toda a sua vida à luz da misericórdia de Deus e agradece a Deus porque ele nos ama, nos aceita, nos transforma e nos eleva. Além disso, o título de doutor da Igreja exige um saber distinto, notável, uma doutrina importante reconhecida nas suas produções escritas, que são uma fonte rica de conhecimento para a teologia. Basta lembrar de todo o estudo deixado por um São Tomás de Aquino, por exemplo, que se destaca não só no ambiente eclesial, como também no ambiente acadêmico. Por fim, é preciso a proclamação da Igreja para o título. Até 1970, nenhuma mulher havia sido nomeada doutora da Igreja, mas de lá para cá, 4 já entraram nessa lista. Santa Teresa de Ávila e Santa Catarina de Sena, proclamadas doutoras por São Paulo VI, Santa Teresinha do Menino Jesus, proclamada por São João Paulo II,
e Santa Hildegarda de Bingen, proclamada pelo Papa Bento XVI. Até hoje, a Igreja reconheceu 37 doutores da Igreja. Destes, os que morreram antes do Grande Racha, em 1054, quando surgiu a Igreja Ortodoxa, eles são também venerados pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Ortodoxa. Entre os doutores, 27 eram do Ocidente e 10 do Oriente. 4 são mulheres, 19 eram bispos, 12 eram padres, 1 era diácono, 3 eram freiras e 1 era uma virgem consagrada. 27 vieram da Europa, 3 da África e 7 da Ásia. 12 doutores viveram no século IV, um recorde. Os doutores dos 3 primeiros séculos são conhecidos como padres apostólicos ou padres antinicenos. Os séculos IX, X e XX não produziram nenhum doutor. O doutor que teve o menor período de espera entre a sua morte e o seu reconhecimento foi justamente o santo que celebramos ontem, Santo Afonso Maria de Ligório, que morreu em 1787 e foi reconhecido em 1871, apenas 84 anos após a sua morte. O que teve o tempo mais longo foi Santo Efrém da Síria, que esperou mais de 1500 anos para ser proclamado doutor da Igreja. Nos nossos próximos programas, veremos como Deus escolhe diferentes pessoas com os seus diferentes talentos, com os seus diferentes dons, com as suas diferentes capacidades, para colocá-las a serviço do reino de Deus, a serviço da Igreja, a serviço de um mundo melhor. Deixo a vocês o meu abraço, desejando um final de semana abençoado e voltaremos a nos encontrar na segunda-feira, um pouco antes da Santa Missa, às 19 horas. Esteja conosco para aprofundarmos juntos os caminhos da nossa fé.